Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Em sessão de abertura dos trabalhos do Congresso Nacional, tanto a mensagem do Executivo quanto a dos representantes da Câmara e do STF reforçaram a necessidade de combater o crime organizado e reformar a Previdência. Tudo isso num Congresso com renovação recorde da história e também hiperfragmentado. Eu converso sobre esses desafios com Aliel Machado, do PSB do Paraná, e Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo. Deputados, é um prazer recebê-los aqui no Câmara Debate. Eu gostaria de começar com a seguinte questão. A gente sabe que os blocos formados tanto para a disputa da mesa na Câmara e também para a disputa das comissões, que ainda vai acontecer, são blocos efêmeros. Mas eu gostaria que os senhores declarassem aqui a posição dos senhores nessa legislatura, ou pelo menos no início do jogo político, para que quem nos acompanha pela TV Câmara e pela Rádio Câmara pudesse entender. Deputado Aliel Machado fez parte do bloco de oposição na disputa da mesa e deputado Gilberto Nascimento fez parte daquele blocão, não é, deputado, com 301 deputados que apoiaram a candidatura de Rodrigo Maia. Então, qual é a posição dos dois? Aline, primeiro, alegria em poder estar aqui no programa com você, com meu amigo Aline Machado e Aliel Machado, que eu até imaginei que fossem irmãos, não é? Mas parece que um nasceu no Paraná, outro nasceu no Sul, no outro lado, não é? Mas é assim, esses blocos são blocos eventuais, blocos para o momento. Então, por exemplo, a eleição da mesa, então você faz um grande bloco, pega vários partidos, claro que partidos até ideologicamente um pouco mais afinados, tá? E depois esses blocos também funcionam para a formação das comissões, porque as comissões aqui, elas são escolhidas na proporcionalidade dentro do bloco. Tá? Então, exatamente por isso você forma esses blocos. Mas esses blocos, normalmente, pós-eleição da mesa, escolhidos os membros da mesa e escolhidos os presidentes de comissões, eles já se desfazem. E cada partido passa a fazer os seus encaminhamentos em plenário. Então, esse foi um momento e, logicamente, daqui um pouco, outro momento acontecerá. Até porque nós teremos uma série de projetos que aí o bloco também já tem posições divergentes, então nem sequer um líder desse bloco poderia falar por todos, porque, volto a dizer, as opiniões são totalmente divergentes. Então não posso adiantar que o PSC é governo. Não, eu acho que hoje ninguém é governo, ninguém é oposição. Acho que o que você vai fazendo é agora trabalhando. Por outro lado, eu não acredito muito, Aline, que aqui nós vamos ter oposição muito radical ou também governistas tão apaixonados. Nós vamos ter causas nessa casa. As reformas, por exemplo, vão ser causas que daqui um pouco, por exemplo, o bloco, aquele que poderia imaginar-se de oposição hoje, daqui um pouco ele vai ter que votar, por exemplo, a reforma da Previdência. Mas ele vai sugerir o seguinte, olha, não são 65 anos, não são 62, são 58, ou então, no caso, por exemplo, da reforma tributária, olha, o imposto não deve ser dessa forma, vai ser daquela. Eu acredito que nós vamos ver um bom momento na Câmara, não sei a opinião do Aliel, mas eu acho que nós vamos ver um bom momento na Câmara. Está todo mundo muito querendo reconstruir o Brasil. O Brasil passa por muitas dificuldades, por muitos problemas. E se nós não nos unirmos, não nos juntarmos, e foi exatamente isso que a opinião pública acabou fazendo na escolha dos seus novos representantes, se nós não fizermos isso, nós vamos ficar fora da história e o Brasil não vai avançar. Deputado Aliel. Nós, primeiro é uma alegria também participar do programa, obrigado pela oportunidade, esse é um espaço importante para que a população tenha essas informações de maneira isenta. É uma alegria estar ao lado do Gilberto, que eu respeito muito e admiro muito, de verdade, ao longo do primeiro mandato aprendi a acompanhar o seu trabalho. O PSB estava numa conversa muito adiantada com o Rodrigo, porque nós entendemos que o mandato frente à Câmara dos Deputados foi de independência, que o Rodrigo construiu um diálogo, respeitou a oposição e conduziu a Câmara num momento de dificuldade em temas polêmicos. Porém, nós abrimos mão de fazer parte da aliança, que inclusive nos beneficiaria na escolha das comissões, com espaços na casa, para defender a nossa história e o papel que nós vamos ter nesse momento do país.
Nós abrimos mão de estar no bloco com o Rodrigo, foi uma decisão do PSB para termos coerência com aquilo que nós defendemos na eleição. E a população, de fato, está nos cobrando uma união em torno do país e espera que nós tenhamos responsabilidade para defender as causas para que o Brasil supere esse momento de crise. Porém, aqui os interesses são diversos. Nós não vamos conseguir atender a todos. E o papel que o PSB se propõe é de defender aqueles que mais precisam. A nossa visão de governo é diferente do que está sendo proposto. A nossa visão de mundo para o país, o combate à violência, o combate às desigualdades, a melhora na educação, não passa propriamente dito pela própria agenda do governo. Discordamos e não fazemos parte do governo. Não aceitaremos fazer parte do governo, não indicaremos cargos no governo, não faremos parte dessa aliança, não por ser contra o governo, por ser a favor do Brasil, e o papel da oposição é importante nas democracias, porque é ela que tem a liberdade de dar o contraditório, de dar uma opinião diferente, de trazer uma proposta diferente. Se não tiver oposição, as coisas passariam como um trator em cima das pessoas. É a oposição que levanta dados, é a oposição que levanta informações importantes para dar o contraditório. Um exemplo é essa proposta que vem sendo especulada da Previdência. Uma coisa é reformar a Previdência, mas vai reformar para o bem ou para o mal? Vai reformar para tirar regalias ou para atender interesses de bancos? Para atender interesses de uma agenda econômica? Isso vai atender boa parte dos empresários, vai atender boa parte de banqueiros, mas não vai atender o trabalhador. Essa é a nossa preocupação. Então, a formação desse bloco que nós fizemos foi minimamente para manter a nossa coerência. De fato, nós temos uma preocupação, porque a nossa oposição não é uma oposição contra o governo, ela é uma oposição de responsabilidade, não vamos para o extremismo. Tudo que for positivo e bom nós vamos acompanhar, vamos ajudar, mas temos a independência de não fazer parte dessas alianças. Porque quem é governo indicou cargo, tem pessoas fazendo parte disso. Portanto, muitas vezes tem que se calar, muitas vezes tem que defender o indefensável. E não é nesse governo, e todo governo é assim. E nós não acreditamos nessas propostas para ter a liberdade de fazer as críticas e também não acreditamos que a pauta ser debatida e levada à população resolverá os problemas do país, principalmente os mais graves. Por isso, esse posicionamento do PSB, que abriu mão, eu quero reforçar aqui, o PSB abriu mão de fazer uma composição para ter espaço, para ter cargos, para ter melhores comissões, para ter mais indicações. Abriu mão disso para manter a sua coerência, como manteve o PSC, que defendeu isso, também teve a coerência. Mas nós tomamos esse cuidado. Deputado Gilberto, acredito que o deputado Aliel, inclusive, já colocou minha próxima pergunta, que seria sobre a reforma da Previdência. Todos nós sabemos que é uma reforma fiscal, inclusive nas mensagens do STF, da Câmara dos Deputados, na mensagem do Executivo que foi lida pela deputada Soraya Santos, todos eles colocaram como objetivo principal debelar a crise fiscal na qual o Brasil se encontra. Dado isso, como explicar para a população, como deseja o governo Bolsonaro, que a reforma da Previdência seria uma reforma necessária? Não dá para desassociar as duas coisas, correto? Não dá para você desassociar, por exemplo, que a reforma tributária ou o equilíbrio fiscal esteja também trabalhando em cima da reforma da Previdência Social. Porque, na realidade, é isso. Se não tiver dinheiro, não tem o que fazer. Hoje, por exemplo, nós temos um Brasil que custa muito. Nós aprovamos o último orçamento com 129 bilhões de déficit primário, portanto é um grande buraco. O que isso quer dizer para as pessoas é o seguinte, o que você quer dizer para as pessoas, olha, nós vamos arrecadar menos do que nós vamos gastar. Agora, aí tem pessoas hoje, não, mas é o seguinte, aumenta esse imposto, não tem mais, não há mais capacidade contributiva do povo brasileiro, o povo já não aguenta, nós temos uma alta carga tributária. O sistema de previdência é um sistema compensatório. Não é? Se você, por exemplo, hoje, e nós temos uma série de desajustes, por exemplo, o Aliel sabe disso, nós temos uma população, por exemplo, envelhecida. Agora, essa população envelhecida, talvez nós perdemos a grande oportunidade de lá atrás fazermos uma reforma. E que aí foi se agravando. A reforma da Previdência, alguns dizem, ela é deficitária, não é deficitária. Isso é uma discussão que também vai entrar na pauta. Hoje, por exemplo, é o que fala, bom, mas tem uma série de gente, por exemplo, bancos que não estão pagando, tá bom, mas todos esses processos estão na base do judiciário e que não dá para simplesmente nós chegarmos e dizer o seguinte, olha, o banco X deve X bilhões, nós vamos chegar lá e falar, dá aqui o dinheiro na Previdência. Não.
Se está judicializado e há questionamentos, agora, nós também não podemos fazer uma previdência e cuidar da vida de tantos milhões de brasileiros, principalmente aqueles que estarão envelhecendo e se aposentando, trabalhando em cima de eventuais resultados de determinadas matérias ou decisões do judiciário. Não podemos fazer isso. Nós temos que fazer uma coisa mais perene. Por que isso? O sistema de previdência, sistema compensatório, eu tenho sempre e repito isso sempre. Você teria que ter 10 jovens entrando aqui no mercado de trabalho, ganhando R$1.000, pagando 11% de previdência, para você estar aposentando um idoso aqui do outro lado. Como você não tem mais essas pessoas entrando no mercado de trabalho, consequentemente você não tem mais gente do outro lado. Agora, precisamos cortar despesas? Precisamos cortar despesas. A previdência precisa ser mais enxuta? Precisa ser mais enxuta. Nós precisamos cobrar os devedores? Precisamos cobrar os devedores. Nós precisamos acabar com as fraudes? Precisamos acabar com as fraudes. Então é um conjunto. Não dá para ser uma coisa que simplesmente é um passe de mágica e nós vamos resolver tudo. Por outro lado, precisa ver a proposta que virá. Nós hoje estamos trabalhando, Ariel, não é isso? Nós estamos trabalhando com hipóteses. Nós não sabemos, na realidade, o que a economia, o grupo dos economistas vão mandar para a Câmara. A reforma, o projeto que estava na Câmara era um projeto que estava sendo trabalhado. Agora, do governo Temer. Agora, vai se manter o mesmo? Vai se alterar? O que vai se alterar? Essa discussão também, ela precisa se ampliar. Agora, se ampliar com quem? Com as bases da sociedade. Não dá para ser também, repito, aqui uma aprovação num passe de mágica. Alguém fala, não, mas em fevereiro nós já... Não existe isso. A gente conhece essa casa já de algum tempo. Não existe essa coisa de... Até porque isso vai ter um debate, a oposição vai se posicionar. Eu acho que o que vai precisar é o governo também estar muito aberto para ceder em algumas situações, para a gente chegar num interesse comum, que é exatamente evitarmos que com alguns países da Europa, por exemplo, que envelheceram e daqui a um pouco não se tinha mais dinheiro para pagar a previdência, o aposentado já não tinha mais como receber. Como hoje os próprios governos estaduais, já eram 7, agora chegamos ao 8º governo, que não tem mais dinheiro para pagar os seus funcionários. Houve erro no passado, precisa ser corrigido, mas nós também não podemos viver só olhando no retrovisor, que aí nós vamos bater o carro logo à frente ou então cair no buraco. Eu vou para a resposta do deputado Aliel Machado já no próximo bloco. Não saia daí, o Câmara Debate volta já já. O Câmara Debate está de volta. Estamos conversando com os deputados Aliel Machado, do PSB do Paraná, e também com o deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo. Então, vou para a resposta do deputado Aliel. Existe ou existiria alternativa à reforma da Previdência? De maneira muito clara. A escola que o Paulo Guedes defende na visão da economia não me convence. Eu acho que o debate é importante, o diálogo é importante e o governo tem respaldo porque ganhou a eleição. Agora, na eleição, isso não foi aprofundado o debate sobre a questão econômica e a condução. Inclusive, pelas informações vazadas dentro do governo, há contradições sobre o que defende a equipe econômica, o que defende a equipe de militares que compõe o governo e o que defende o próprio presidente eleito, que aqui na Câmara discordou de muitas questões envolvendo a questão da Previdência. Isso vai precisar ser explicitado e com muita transparência levado à população. O que eu penso disso? Ao longo dos últimos anos se agravou o problema do gasto com a Previdência porque nós entramos numa crise econômica. Milhões e milhões de trabalhadores de vida ativa deixaram de contribuir porque estão desempregados. A reforma trabalhista agravou isso. Nós temos recorde de pessoas que estão trabalhando sem contribuir. Pessoas que estão trabalhando dentro do mercado de maneira informal. A informalidade é um prejuízo que a reforma trabalhista trouxe e que está casada com essa visão econômica. Nós temos que ver exemplos de onde isso foi feito. O sistema defendido por Paulo Guedes de capitalização é um sistema onde privilegia a contribuição do trabalhador e exclui a contribuição do empresariado. E no Brasil nós temos um sistema diferenciado que o governo insiste em não dizer e não contar para o povo, que é o sistema de impostos criados para bancar a Previdência. Tudo que se compra no Brasil, desde um copo, uma mesa, um calçado, um vestuário, um alimento, parte do imposto foi criado para manter a Previdência, já sabendo que ele é um sistema de distribuição. Ele é um sistema compensatório e ele é um sistema que ajuda contra a desigualdade. Pessoas que ganham um salário mínimo que hoje
é 3 vezes menor do que diz os estudos do DIEESE, que seriam suficientes para sustentar uma família, o que é muito pequeno. Aposentados ganham muito menos do que aquilo que eles se aposentaram no passado, não tem a reposição de acordo com o que as pessoas que ganham salário mínimo têm reposição. Há uma reclamação generalizada sobre isso. Por que eu estou contando esses dados às pessoas? Porque o problema não está apenas na questão da Previdência. O problema está num sistema tributário defasado, um sistema tributário no Brasil onde os trabalhadores e a classe média pagam muito imposto e os ricos pagam poucos impostos comparados com outros países. Um problema no Brasil que a Receita Federal comprovadamente já nos trouxe esses dados sobre a questão das pessoas que não pagam os seus impostos. Então nós temos aí um problema gravíssimo em relação a isso no Brasil. Para cada R$1 arrecadado, há R$1 sonegado. Veja bem, para cada R$1 arrecadado no Brasil, há R$1 de sonegação de imposto. E isso não é o trabalhador da roça. Isso não é o pedreiro, que agora querem colocar a idade mínima, segundo uma das informações vazadas, de 65 anos. Não dá para usar o discurso do déficit para cobrar do trabalhador mais humilde, para cobrar das pessoas que precisam mais, sem contar as castas privilegiadas. Nós temos que falar aí do Poder Judiciário, nós temos que falar dos funcionários públicos. Eu sou um defensor dos funcionários públicos, acho que nós temos que ter condições de atender bem a população. Agora, não dá para ter no Brasil, com crise econômica, uma casta privilegiada. Pessoas que já têm garantias do emprego porque não podem ser mandadas embora, ganhando mais do que o teto estabelecido pelo próprio governo. Situações como essas que não acontecem só aqui. Situações que acontecem em todos os municípios brasileiros. Situações que estão fazendo com que os caixas das prefeituras, dos governos dos estados, estourem. Isso está agravado pelo momento da crise econômica. Para você conseguir fazer uma recuperação econômica, é preciso gerar emprego. Você gerar emprego, você precisa distribuir renda para que as pessoas consumam mais, para que o país produza mais, e investir em infraestrutura. Não é reduzindo o acesso ao crédito das pessoas, principalmente de quem ganha pouco, que a gente vai resolver esse problema. O trabalhador que ganha R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000, R$6.000, ele não vai gastar o seu dinheiro na Europa, nos Estados Unidos, comprar produtos importados. Ele gasta na sua cidade. Ele gera emprego e renda lá. Ele gera riqueza no seu município. Se a proposta defendida por Temer vier nos mesmos moldes que o governo está preparando agora, nós teremos para frente um agravamento muito sério do problema da desigualdade no país, porque a Previdência é uma maneira de distribuição de renda que nós temos. Não dá para aceitar esse discurso. Essas ações que o governo já investiu milhões e milhões de reais em propaganda, em tentar convencer as pessoas de que é necessário fazer esse corte gigantesco, sem antes olhar para o próprio umbigo, não irá resolver os problemas. Nós estamos atentos a isso. Votamos uma reforma. Se for para cortar privilégios, se for para cortar daqueles que ganham muito, se for para ajudar quem precisa. Outra coisa importante, nós falamos tanto nesses gastos. Bem rapidamente, deputado. Quantos e quantos milhões de reais o governo não está gastando com isenções fiscais? Eu digo que o governo da Dilma fez isso, eu digo que o governo do Temer fez isso, e na previsão orçamentária desse ano também tem isso. É preciso olhar essas questões. Eu iria começar com reforma tributária, mas imagino que o deputado Gilberto queira fazer a contrapartida. Não, eu acho o seguinte, eu concordo com o que o Eliel coloca, não dá para nós nesse momento, quer dizer, privilegiarmos os mais ricos em detrimento dos mais pobres. Não. Até porque, na realidade, a Previdência é alguma coisa que funciona para os mais pobres. O mais rico, ele se defende, ele tem casa de aluguéis, ele sobrevive. A Previdência, ela é um sistema que veio para o mais pobre, para que exatamente por aí haja distribuição de renda. Porque na hora em que você tem alguém, por exemplo, na ponta da linha, e num determinado momento está ganhando lá R$1.000, R$2.000, que a média de aposentadorias no Brasil é mais ou menos isso. A grande média são 2 salários. Tá? Agora, esse é o que vai precisar. Agora, é claro que nós não podemos debater este assunto simplesmente com paixão. Nós temos que debater de forma bem clara, bem objetiva e sabermos que se nós tivermos um problema na Previdência, quem vai sofrer são exatamente esses mais pobres. E vão sofrer exatamente porque deixarão de receber as suas previdências.
Claro que não dá para você encontrar alguém na rua, por exemplo, e falar, olha, eu me aposentei com 5 salários, hoje eu estou com 2 salários. Alguma coisa está errada. Esta pessoa perdeu a sua qualidade de vida. Essa pessoa perdeu a sua condição de viver um pouco melhor, porque ela contribuiu para isso. Agora, o que nós precisamos fazer é exatamente corrigir essas distorções, para que a pessoa possa ter um mínimo, principalmente na terceira idade. Porque hoje eu digo o seguinte, a velhice, ela é longa e é muito cara. Agora, não dá para a Previdência simplesmente, no meio do caminho, dizer o seguinte, olha, eu te aposentei com 5 salários e agora, no fim, eu estou te dando 2. Porque essa pessoa vai estar na total dependência, essa pessoa não terá mais, os seus planos de saúde normalmente acabam, tá? Porque acabou não pagando plano de saúde, ela perde plano de saúde, os plano de saúde também já não atende mais, quer dizer, então é um grande problema que sofrem as pessoas hoje. E tudo isso dado por uma previdência que lamentavelmente não fez a sua lição de casa, não se corrigiu. E aí, o que não pode é este aposentado pagar o preço disso. Agora, claro que o Congresso Nacional tem a grande responsabilidade que com muita tranquilidade, sem nenhuma paixão, tá? Discutir esse assunto, porque esse assunto precisa ser discutido o mais breve possível. Senão nós teremos, além do aprofundamento da crise, nós teremos uma sociedade que vai estar muito mais angustiada e principalmente aqueles da terceira idade que são os que mais sofrem. Bom, o governo atual parece que já tem bastante tempo, não é? Devido à polêmica, mas está começando agora. São então, 30 e poucos dias, né? Exato. 40 dias, 50 dias, será? Então, a gente tem uma reforma da Previdência que a gente sabe pouco e uma reforma da tributária que a gente sabe menos ainda, uma reforma tributária que a gente sabe pouco também. O que a gente sabe, o que foi falado pela imprensa, inclusive, que a reforma tributária, ela viria, inclusive, num movimento que eu gostaria que os senhores explicassem aqui, contraintuitivo de corte de impostos, além da simplificação dos impostos. O que seria feito nesse sentido de reforma dos tributos no Brasil? E também não é uma proposta muito ambiciosa de um governo, um único governo, fazer 2 reformas, 2 propostas de emenda à Constituição? Eu tenho sempre dito o seguinte, o melhor imposto é o menor imposto recolhido de uma base maior. Não dá para nós trabalharmos simplesmente, olha, isenção aqui, isenção ali. Não, acho que a gente tem que dar uma serenidade nessa coisa de impostos. Agora, por outro lado, o imposto é alguma coisa. Primeiro, nós temos ainda uma grande sonegação no país. Isso precisa ser corrigido. São os ralos que vazam. O que poderia as ser isenções. feito por meio de projeto de lei, por exemplo? Eu acho que aí, essa é uma coisa que, inclusive aqui na Câmara, nós tivemos uma comissão que estudou de forma muito profunda isso, que o nosso colega do Paraná, o Rauli, por exemplo, trabalhou muito essa coisa. E na minha forma de ver, do pouco que eu entendi do projeto dele, é um dos projetos mais perfeitos que eu encontrei nessa minha caminhada de reforma tributária. Tá? Agora, o que não dá? Principalmente, eu acho que hoje, o deputado Aliel tem muita razão, quando nós acabamos dando uma série de isenções para tanta gente. Bom, mas então eu tenho que trazer alguém, para isso eu tenho que dar isenção. Mas só que quando eu dou isenção para ele, para aquele, eu perco esse tributo e o que estava aqui também já quer novas isenções. Mas nós temos um problema da economia estar globalizada. Eu acho que tudo isso nós precisamos estudar. Tá? Nós precisamos acabar com a guerra fiscal nos estados, que esse é um grande problema também. Que é uma proposta muito antiga. Por exemplo, daqui um pouco você pega um estado vizinho do outro, São Paulo e Minas Gerais. São Paulo cobra X de ICM, daqui um pouco na rua do lado, que normalmente esses estados são muito próximos, na esquina do lado, o governo de Minas vem dizer, olha, eu vou conseguir, em vez de 17, eu te cobro 12. Tá bom, e como é que fica essa mão de obra? Como é que fica essa estrutura do estado que já depende daquela arrecadação? Então, essa é uma guerra fiscal também que precisa ser corrigida. Agora, tudo isso, eu acho que esses 2 temas são tão apaixonantes e precisam ter uma profunda conciliação, uma profunda discussão nisso, para que a gente possa chegar num denominador comum. Porque caso contrário, e se a Câmara não fizer esse papel neste momento, principalmente uma Câmara que se instala agora, um Senado que se instala agora, dificilmente nós vamos conseguir corrigir isso depois e vamos perder uma grande oportunidade. Deputado Aliel, para a gente encerrar o programa. Modernização, respeito aos órgãos de fiscalização. O que aconteceu em Brumadinho mostra um pouco da ineficiência do Estado. Hoje nós temos privilégios de algumas castas, enquanto outras áreas essenciais são deixadas de lado.
O número de fiscais, por exemplo, para fiscalizar as barragens é extremamente deficitário. Acontece isso na Receita Federal. Modernização dos sistemas, autonomia, força para os órgãos investigativos. Nós precisamos cuidar, porque para cada R$1 arrecadado no Brasil, existe R$1 de sonegação. Nós precisamos fazer uma reforma tributária onde o imposto fique mais claro para as pessoas. Quando você encarece, você joga o empresariado para fora da disputa de mercado e você perde emprego. Se você perde o emprego, a pessoa que iria gastar aquele recurso e geraria novos empregos. E isso é uma cadeia que geraria e faria com que o Brasil avançasse em todos os sentidos. Se nós não tivéssemos essa grande crise política que nós tivemos aqui, com envolvimento, com roubalheira, com gente sendo presa, nós temos aí o ex-presidente dessa casa que conduziu os trabalhos durante um longo período que está na cadeia. Nós tivemos dificuldade em fazer a discussão e debate sobre temas importantes como esse porque tinha outros interesses escusos dentro da política. Não é só aqui. Veja o Rio de Janeiro que está no estado de calamidade financeira. Todos os ex-governadores presos foram para a cadeia. Nós precisamos avançar e isso não é uma reforma ou outra que irá resolver o problema. Primeiro é uma questão cultural. Nós precisaríamos aqui de muito tempo para falar. Nós precisaríamos começar a cuidar do futuro agora, lá na primeira infância, lá no ensino fundamental, na questão cultural com as nossas crianças, que são de fato o nosso futuro. Emergencialmente, nós precisamos de reformas estruturantes. A reforma tributária precisa diminuir a burocracia. Hoje não é só o dinheiro. Hoje um empresário, para poder abrir uma empresa, demora meses e meses com inúmeros problemas, porque aonde precisa de infraestrutura não tem. Ele precisa de um alvará numa prefeitura e demora muito tempo. Ele precisa de um alvará num órgão do governo que não tem estrutura para isso, prioriza outras questões dentro da máquina pública. Isso é irresponsabilidade e falta de gestão. É preciso modernização, é preciso ter independência para fazer os enfrentamentos e não ficar refém dos lobbies, daqueles que entram de terno e gravata aqui nesse Congresso, que bancaram campanhas anteriormente, que têm acordos políticos para que a gente possa avançar. Acredito que já começamos e a gente vai ter um futuro promissor. Muito obrigada, deputado Aliel Machado, muito obrigada, deputado Gilberto Nascimento e boa sorte nos mandatos dos dois. Muito obrigado. Obrigado. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até agora. A gente se vê no próximo Câmara Debate.